Começou mesmo, é só esperar uns segundinhos, que é só do tempo das pessoas começarem a entrar. Começa assim, como é que é? Começa se apresentando, né? Meu nome é Otávio. Eu falo como se eu estivesse falando com uma audiência, é isso? Uhum. Se quiser, acho que deve estar até já disponível, se quiser acompanhando, só tirar o áudio. Técnico de enfermagem lá na arquiteta. Foi pra você ter isso, né? Acho que a gente pode começar. Olá, boa noite. Meu nome é Otávio Pontes, eu sou neurologista, docente aqui da USP de Ribeirão Preto. E nós estamos hoje aqui com o professor Daniel Abud, né, Daniel? Oi, boa noite. Eu sou Daniel Abud, também aqui professor da faculdade. Hoje a gente vai. Eu sou responsável pela radiologia intervencionista, né, os procedimentos endovasculares cerebrais que são feitos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o AVC, começando um pouquinho sobre o tratamento do AVC quando ele acontece, mas com foco principal em como prevenir o AVC, que a gente consegue um impacto muito maior aí no tratamento da doença. Pois é, gente. Meu nome é Otávio, como eu falei com vocês, eu sou neurologista, docente aqui da USP de Ribeirão Preto, e a gente tem trabalhado com a doença cerebrovascular, né? O acidente vascular cerebral é um enorme problema de saúde pública no Brasil, né? Nós temos cerca de 400 mil casos de AVC por ano no país, né? Mais de 100 mil óbitos por ano, e essa doença ela é uma doença muito incapacitante, né? Muito frequentemente um paciente com AVC que não recebe o tratamento adequado, fica sequelado, fica com dificuldade de tomar banho sozinho, trocar de roupa sozinho, né? Precisa de um suporte familiar, precisa de toda uma infraestrutura de suporte, e isso tem um impacto muito grande, não só na vida dele, como na vida dos seus familiares, né? E não precisava ser assim, né, gente? Porque o AVC é uma doença que tem prevenção e tratamento, né? E a gente vai tentar abordar hoje com vocês um pouco desses avanços que a gente teve nos últimos anos na prevenção e no tratamento do acidente vascular cerebral, né? Para falar um pouco de prevenção, né, Daniel? Vamos começar com a prevenção, né? O acidente vascular cerebral, ele pode ser prevenido, né, com o controle dos fatores de risco dessa doença, né, que são 10 fatores de risco importantes, né? Então, o controle da pressão arterial, da diabetes, do colesterol, né, o controle da obesidade, né, a prática frequente de exercícios, né, o controle do estresse, né, da ansiedade, né, a anticoagulação de pacientes com fibrilação atrial, né, o tratamento da doença aterotrombótica, que são as placas de gordura que se depositam nas artérias do pescoço e do cérebro, né. Além disso, o controle da qualidade de vida, na verdade, do paciente, né. Então, esses fatores, quando controlados, a gente consegue reduzir em até 80% o risco de alguém ter um acidente vascular cerebral, 80% a 90% do risco de um acidente vascular cerebral, né? E a gente aqui na Clínica Civil, a gente tem trabalhado bastante com isso, porque o paciente que tem um AVC é o paciente que tem um maior risco de desenvolver um segundo AVC. Então, é o que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, quando um paciente tem um acidente vascular cerebral, né, seja ele isquêmico ou hemorrágico, o controle desse fator, a identificação da causa do AVC é muito importante. Então, o primeiro passo é identificar a causa do acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, e o segundo é a prevenção secundária, ou seja, evitar que esse paciente volte a ter um AVC isquêmico ou hemorrágico. Acho que é uma parte importante, que um ponto importante para começo de conversa é que o acidente vascular cerebral, o AVC, ele tem dois grandes grupos, né? Isso. Ele tem um grupo que é o mais frequente, que é mais ou menos 80% dos casos, 80 a 85% dos casos, que é o AVC isquêmico, que é quando ocorre um entupimento de uma artéria, então falta sangue no cérebro de forma abrupta, né? E o outro tipo de AVC é quando é o chamado AVC hemorrágico, né? Quando alguma coisa faz o sangue vazar das artérias né? para onde ele não deveria ir, então esse sangue se acumula no cérebro
causando uma irritação, um efeito compressivo aí e uma série de problemas. Esses dois grandes grupos, eles têm causas e tratamentos diferentes, né? Então isso muitas dessas causas elas podem ser prevenidas, né? Como o Otávio falou, existe a prevenção secundária depois que o paciente teve AVC, mas em muitos casos, é o que a gente tem como objetivo principal, prevenir que aconteça a primeira vez, né? Então é a prevenção primária, né, Otávio? Então se a gente tem como e é interessante que em cada um desses grupos, tanto no isquêmico quanto no hemorrágico, existem fatores que a gente consegue controlar, né, com hábitos e medicações, etc. E existem fatores que quando nós descobrimos, a gente tem como tratar e reverter de uma maneira que antes que esse problema possa causar um evento maior e aí o paciente tem um AVC. O Daniel tocou num ponto muito importante, Daniel, depois eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente isso. Quando a gente fala do AVC isquêmico, a gente tem em torno de 85% dos casos de AVC, né? Na maioria das vezes, o que acontece é o entupimento de uma artéria que leva o sangue para o cérebro, né? E esse entupimento ele pode acontecer por um problema da própria artéria, ou seja, às vezes uma aterosclerose, uma placa de gordura na parede dessa artéria, ou um problema, por exemplo, em um outro local, pode ser no coração, pode ser no próprio sangue, né? Pode ser. Então existe uma diversidade enorme de causas de AVC. Um ponto importante que eu já comentei do AVC isquêmico é que a gente existe uma investigação que precisa ser feita, né? Então, primeiro alguns exames que a gente precisa pedir para investigar a causa do AVC, e de acordo com isso, o tratamento muda muito, né? Então, um paciente, por exemplo, que tem uma fibrilação atrial, ele precisa de um anticoagulante. Um paciente que tem uma doença aqui na carótida, ele tem uma estenose carotídea, ele precisa, por exemplo, colocar um stent, né, Daniel? Isso, Você podia comentar um pouco para a gente, Daniel? Explica para a gente um pouco, né, como é que é o tratamento da estenose carotídea, né, com o stent. Explica para o pessoal. Eu acho que assim, quando a artéria do cérebro entope, tem uma variedade muito grande de causas para isso acontecer, né? Mas existem dois grandes grupos de causas principais. Um grupo de problemas cardíacos no coração, em que algum mau funcionamento do coração vai causar uma formação de um coágulo que ele vai entupir uma artéria do cérebro. Isso aí tem tratamento de acordo com a origem desse problema no coração, né? Medicações para anticoagular e afinar o sangue para prevenir a formação desses coágulos, mas existe um outro grupo que devido a uma doença local da artéria, né, que ela pode ser principalmente nas artérias do pescoço, mais frequentemente, especialmente em uma das artérias anteriores que nós temos no pescoço, que são chamadas artérias carótidas internas, né, que as carótidas internas elas levam as duas juntas, a direita e a esquerda, levam cerca de 2/3 do sangue do cérebro, né? Então, são artérias muito importantes. E existe um local abaixo da mandíbula em que ela se divide em duas, uma que vai para o cérebro e a outra que vai para a face, em que existe uma predisposição a formar uma placa de gordura ali, e essa placa pode causar uma obstrução ou uma diminuição do diâmetro, né, da artéria, de um modo que falte sangue no cérebro em um certo momento, ou essa placa de gordura pode soltar algum coágulo também que vai se alojar na circulação intracraniana. Então, da mesma forma em que isso é chamado estenose da carótida, da mesma forma que isso acontece no coração também e leva a grande parte dos infartos agudos do miocárdio, né? Esse estreitamento progressivo da artéria coronária. Em certos casos, quando nós identificamos um grau de estenose acima de um certo ponto, nós podemos tratar essa estenose ou de maneira com medicamentos para estabilizar esse processo de acúmulo de gordura e de placas de ateroma, ou de maneira a reparar esse estreitamento na artéria do cérebro. Isso pode ser feito hoje de uma maneira muito pouco invasiva, que é pela angioplastia
e a colocação de um stent carotídeo. Né? É um procedimento feito pela virilha ou pela artéria da mão, em salas, ele é todo guiado por raio-x, em equipamentos que se chamam angiografia digital. Então nós navegamos pelo interior das artérias, desde a virilha ou desde a artéria da mão até o pescoço, e conseguimos com um balão de angioplastia abrir essa artéria e, colocando uma rede metálica que se chama stent, manter essa artéria aberta, reparando esse estreitamento de uma maneira a prevenir que aconteça um evento maior antes que ele aconteça propriamente dito. Então, como o Daniel explicou, gente, o paciente que tem uma estenose carotídea, né, uma doença aterosclerótica, placa de gordura nas artérias do pescoço do crânio, ele tem um risco aumentado de AVC, né? E isso pode ser uma das causas do acidente vascular cerebral dele isquêmico, né? Então, isso é uma das causas do AVC isquêmico, como o Daniel falou. Existem outras causas, né? Como fibrilação atrial, existem doenças dos pequenos vasos do cérebro, né? E é importante que a gente saliente isso. É muito importante que a prevenção do AVC ela seja direcionada para a causa mais provável do AVC, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que precisam de um stent na carótida, mas tem pacientes, por exemplo, que não precisam de um stent na carótida, precisam de medicações, né? Tem pacientes que... Esses pacientes sempre precisam de medicações, eventualmente eles precisam também do stent, porque o grau de obstrução já passou de um grau que a gente aceita como... Exatamente. Então existem remédios diferentes que a gente tem que escolher de acordo com a causa do AVC, né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma doença no coração, às vezes é preciso indicar alguns remédios que afinam o sangue para evitar a formação de coágulos, né? Então, esse acho que é o ponto principal em relação à prevenção de AVC isquêmico. Existe um outro tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, né? Que é causado por uma ruptura de uma artéria que leva sangue para o cérebro, né? E essa ruptura pode acontecer porque esse vaso do cérebro, essa artéria, ela está enfraquecida, por exemplo, por causa da pressão arterial, ou por uma outra série de doenças, né? Então, por exemplo, uma das causas de sangramento cerebral é uma doença, é uma malformação na parede da artéria, das artérias cerebrais, chamada aneurisma cerebral, né? Então, esse é um outro ponto importante, né, Daniel, que eu queria que a gente comentasse aqui um pouco. O aneurisma cerebral é uma deformidade, né, nessa parede da artéria e que leva a um risco aumentado de sangramento. Mas nem todo paciente com aneurisma cerebral precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico ou endovascular. Então, eu acho que era interessante, Daniel, a gente explicar para eles, para quem está assistindo, né, como é que é a embolização do aneurisma cerebral nos pacientes que têm... Sim, eu acho assim, então o Otávio passou para o outro grande grupo de causas de AVC, que é quando extravasa o sangue para o cérebro normal, né? Eu acho que a grande causa de hemorragia cerebral é a hemorragia que nós chamamos de hemorragia hipertensiva, né? Então, isso também ela é muito controlável é muito importante a prevenção primária disso, controlando fatores de risco, dentre eles o principal dele é a própria pressão arterial, né? Então esse tipo de hemorragia ele não tem como a gente tratar no momento, a não ser em casos muito graves, que aí o tratamento é cirúrgico mesmo. Agora, existem outras causas de possível hemorragia cerebral que podem ser tratadas da mesma forma que quando existe um entupimento, essas causas de hemorragia cerebral, elas podem ser tratadas de maneira a prevenir a hemorragia. A grande causa de hemorragia cerebral, a mais frequente, é o aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral é uma dilatação anormal em uma parede de uma artéria cerebral, né? Como se fosse uma bolha, uma bexiga, a analogia com a bexiga é bastante interessante, porque quanto mais a gente enche a bexiga, mais ela fica a parede dela, né? Mais fácil dela estourar. Então isso é transponível de uma maneira simples para o aneurisma também. Quanto mais ele cresce, maior ele fica, maior a tendência dessa parede dele ser muito frágil e maior a tendência dele ter uma ruptura e causar um evento muito grave, né? Porque a hemorragia cerebral causada por aneurisma ela é muito grave. E
o problema do aneurisma cerebral é que ele é bastante frequente na população. Mais ou menos 3% da população tem um aneurisma cerebral. E muitas vezes passa desapercebido. Hoje em dia, com os exames de imagem, a ressonância magnética, a angiotomografia, nós conseguimos detectar de uma maneira bastante frequente o aneurisma cerebral, podendo observá-lo e eventualmente tratá-lo de modo a prevenir um futuro sangramento. Dentro dos tratamentos existem na verdade, quando é detectado um aneurisma cerebral que nunca causou problema, nós temos 3 grandes opções de tratamento. A primeira é a observação clínica, porque existem aneurismas, por isso é importante consultar um especialista que tenha bastante experiência com isso. Existe uma grande parte dos aneurismas que eles não têm características que causam, que nos levem a tratar. Eles podem ser observados de maneira segura, podem ser seguidos clinicamente. Quando existe indicação de tratamento, com risco potencial de tratamento, de sangramento, nós podemos tratá-lo de maneira definitiva. Para isso existe a neurocirurgia convencional e, mais recentemente, existe um tratamento muito pouco invasivo também que se chama embolização. Da mesma forma que na estenose carotídea nós entramos por dentro das artérias, ou pela virilha, ou por uma artéria do punho, e vamos com pequenos catéteres, tudo guiado por raio-x, imagens de raio-x, nós vamos com pequenos catéteres até a circulação cerebral, de modo a reparar esse problema focal na artéria. Essa reparação ela pode ser de várias maneiras, existe uma infinidade técnica muito grande, desde nós tamparmos a região dilatada até reconstruirmos a artéria com dispositivos tubulares metálicos, que nós chamamos de stents redirecionadores de fluxo. Então, para cada aneurisma tem um tipo específico de tratamento, e isso tem o intuito de prevenir que um dia ele rompa e cause um problema mais grave para o paciente. Pois é, gente. Então, assim, como o Daniel comentou com vocês aqui, então o tratamento, né, a prevenção do AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, ela requer esse conhecimento especializado, né, porque existem uma série de causas diferentes de AVC isquêmico e uma série de causas diferentes de AVC hemorrágico, e tudo começa por identificar a causa, né? E o segundo passo é tentar buscar o tratamento mais adequado para esses diferentes subtipos, né? Eu acho que um ponto interessante, Daniel... Só antes eu acabei de lembrar, existe um outro grupo bastante, que ele é menos frequente, mas é importante falar, que pode causar hemorragia cerebral também, que são as malformações arteriovenosas cerebrais, né, que são conexões anormais entre artérias e veias do cérebro, que também, na maioria das vezes, elas não causam problema nenhum durante a vida, até que ela rompa e causa uma hemorragia. Então, se por acaso em um exame feito por cefaleia, por dor de cabeça ou por outro motivo for diagnosticado uma malformação arteriovenosa, é importante também procurar orientação, porque da mesma forma que o aneurisma, a malformação existem muitos casos que ela não necessita de tratamento agressivo, a gente consegue controlar ela só clinicamente. Existem outros casos que ela vai precisar de cirurgia, tem outros casos que ela vai precisar de embolização, tem outros casos que ela vai precisar até de mais de um tratamento. Então, é importante sempre buscar uma orientação adequada para esse tipo de problema. Exatamente. Acho que um outro ponto importante que a gente precisa ressaltar, né, que frequentemente a gente fala, é como reconhecer um acidente vascular cerebral, o que fazer durante a fase aguda do AVC, né? Então, tudo que a gente falou aqui, na verdade, são técnicas, são tratamentos que a gente usa na prevenção ou primária, né, ou seja, para prevenir o primeiro AVC, ou então na prevenção secundária do AVC. Mas existe uma série de intervenções. Então, como eu falei para vocês, o AVC ele sofreu uma verdadeira revolução nos últimos anos, de uma doença que não existia prevenção adequada. Ele agora é possível reduzir até 90% do número de casos de AVC. E um outro ponto importante, outra revolução que aconteceu no tratamento do AVC nos últimos anos, foi a revolução de uma doença que nem era uma emergência médica, né? Hoje em dia o AVC é uma das doenças que tem um dos tratamentos mais potentes na medicina. Foi uma verdadeira revolução, né?
essa revolução começou com a trombólise endovenosa, que é um tratamento que é feito com medicamentos na veia, né? E são remédios que a gente dá nas primeiras horas do início dos sintomas do AVC, né? Então, se o paciente desenvolve, por exemplo, uma fraqueza súbita de um lado do corpo, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para enxergar, né? Uma tontura em coordenação, dificuldade para andar, e se ele for rapidamente para o hospital, então se ele ligar rapidamente para o 92 e for levado para um hospital adequado, né? Ele chegando nesse hospital, o primeiro passo é fazer uma tomografia, né? Que é um exame que vai ajudar a gente a saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, e depois disso ele vai ser indicada, muitas vezes, no caso do AVC isquêmico, o que a gente chama de terapia de reperfusão, que são essas terapias para tentar desobstruir essa artéria que está entupida, né? Então eu vou falar um pouco para vocês da trombólise endovenosa e depois eu vou pedir, Daniel, você comentar um pouco sobre a trombectomia mecânica, né? Então a trombólise endovenosa, que é esse tratamento endovenoso, ele é feito com um medicamento que dissolve o coágulo, né? Esse remédio é injetado na veia, nas primeiras horas do início dos sintomas, por isso que é importante chegar rápido no hospital, né? E esse tratamento ele consegue desentupir a artéria que está entupida e assim restaura o fluxo sanguíneo cerebral do paciente com AVC, né? Esse tratamento é um tratamento que é usado na urgência. Então, as terapias de reperfusão, em geral, são usadas nas primeiras horas do início dos sintomas para reverter aquele entupimento e restaurar a irrigação do cérebro, né? Então, assim, o HC de Ribeirão Preto é um dos hospitais com maior experiência, né, na trombose do AVC no Brasil, né? Mas esse tratamento também não é isento, não resolve todos os problemas. Então, nos últimos anos, a gente descobriu, né, que quando as artérias do cérebro que estão entupidas são grandes artérias do cérebro, né, são artérias que responsáveis por irrigação, as principais artérias, a parte mais proximal dessas artérias, a grande artéria. O trombo que está entupindo essa artéria é um trombo muito grande, um coágulo muito grande. Às vezes o trombolítico não consegue dissolver completamente esse coágulo, então são necessários tratamentos adicionais, né? Então um tratamento que surgiu mais recentemente, né, que é um tratamento que o professor Daniel Abud aqui tem, junto com a gente, tem feito aqui em Ribeirão Preto, a gente é um dos hospitais que tem a maior experiência nisso, né? É a trombectomia mecânica. Daniel, explica para o pessoal de casa também um pouco sobre a trombectomia mecânica, como é que ela funciona. Então eu vou, a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou passar aqui um histórico rapidinho para ver como é que a gente chegou na trombectomia mecânica. O Otávio já falou muito bem, mas essa revolução ela é realmente muito importante no tratamento do AVC. Vocês imaginem que até o meio da década de 90, o paciente chegava com AVC no hospital, com uma artéria entupida, causando um déficit neurológico, uma deficiência neurológica grave, e ele era cuidado de maneira paliativa, né? A gente tratava as complicações Isso na década de 80. De 80 até o começo de 90, né? Então, a partir do meio da década de 90, foi oficialmente validado um medicamento que capaz de dissolver o coágulo, e ele poderia ser aplicado em uma janela de tempo desde acontecer o evento do entupimento, que foi o trombolítico. Que foi o trombolítico, né? Um medicamento injetado na veia para reverter os sintomas nas primeiras horas, né? Essas horas foram se estendendo ao longo dos anos com outros estudos, mas ele é aplicável para as primeiras horas. Com grande experiência na década de 90, no começo dos anos 2000, nós fomos percebendo que existiam casos em que o trombolítico, no geral, ele agia muito bem, esse medicamento que dissolvia o coágulo na artéria, mas em casos específicos ele não agia bem. Então, quais eram esses casos? Eram especialmente os casos muito graves, né, em que grandes massas de coágulo estavam presentes. Então, nos casos que as artérias grandes estavam entupidas, com grandes massas de coágulo, geralmente eram os casos mais graves, que evoluíam de maneira pior, eles não respondiam bem a esse medicamento. Então apareceu uma terapia suplementar para tentar resolver esse tipo de problema, que se chama trombectomia mecânica. Então, novamente é um cateterismo, é feito naquele mesmo ambiente em que nós
fazemos o tratamento das causas do AVC antes dele acontecer, a gente pode ir lá e tentar reperfundir o cérebro de maneira aguda antes que o cérebro ele esteja completamente morto. Então existe um período de tempo em que a artéria está entupida, o cérebro para de funcionar, mas se a gente for lá e tirar o coágulo, ele pode voltar a funcionar. Então é isso que a gente busca. Então, em casos selecionados, para locais específicos, nós conseguimos fazer uma angiografia, colocar um catéter pela virilha, ir lá na circulação cerebral e com o uso de vários dispositivos diferentes, a gente consegue tirar o trombo da circulação intracraniana, permitindo que o cérebro, que a circulação do cérebro se restabeleça e esse tecido cerebral volte a funcionar, revertendo em 40%, 50% dos casos, quando bem selecionados, os sintomas dos pacientes e de maneira que eles possam voltar a uma atividade normal, né? É importante ressaltar, gente, que um motivo de grande honra da gente aqui é que o HC de Ribeirão Preto participou, né, recentemente de um estudo multicêntrico, que foi um estudo brasileiro, né, que foi o estudo Resilient, que foi um estudo que testou esse tratamento na trombectomia mecânica no Sistema Único de Saúde, né? Esse tratamento que o Daniel comentou, que é a trombectomia mecânica, ele já havia sido testado nos países do primeiro mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Na Espanha, com resultados muito bons, mas ele não tinha sido incorporado ainda no Sistema Único de Saúde e em muitos países em desenvolvimento, porque havia uma percepção que era um tratamento muito caro, um investimento que não dava para acontecer no Brasil, né? A gente já tinha uma experiência aqui em Ribeirão Preto, né, com a trombectomia mecânica, né, Daniel, nos últimos anos, com excelentes resultados, mas ele não é custeado pelo SUS ainda. Então a gente topou esse desafio de fazer esse estudo, o estudo Resilient. Foi um estudo coordenado pela doutora Sheila Martins e pelo Raul Nogueira, né, a Sheila lá de Porto Alegre, o Raul lá da Emory. Ribeirão Preto foi um dos hospitais sedes que ajudou na organização do estudo, né, e a gente conseguiu comprovar com esse estudo que a trombectomia mecânica é um tratamento extremamente eficaz no Brasil, no Sistema Único de Saúde, e ele é capaz de reduzir, e é um tratamento custo-efetivo, e com isso a gente encaminhou, esse estudo foi publicado na New England Journal of Medicine, que é um jornal muito importante do ponto de vista científico no mundo, né? Que é um motivo de grande orgulho da gente, um estudo brasileiro financiado pelo Ministério da Saúde, né? E, além disso, esse estudo, nós encaminhamos recentemente ao Ministério da Saúde a solicitação de incorporação desse tratamento no SUS. Então, eu acho que são horizontes, né, que mostram que realmente houve uma revolução no tratamento do AVC nos últimos anos, né, sejam com medicamentos ou com procedimentos endovasculares, a gente está conseguindo fazer uma diferença grande na vida desses pacientes, na fase aguda, mas eu acho que precisa reforçar com todos, né, que a AVC é uma emergência médica. Então, diante dos sintomas, né, Daniel, de fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar ou para entender, perda da visão súbita, dificuldade para andar, né, uma cefaleia explosiva de início súbito, né, é importante ligar para o 92 ou procurar um atendimento de urgência, né, porque se o paciente chega rápido no hospital, ele pode ser atendido rápido e assim receber um tratamento adequado, né. Eu acho importante a gente lembrar, quando você fala que o HC, a gente tem uma experiência já antiga, isso é um motivo de bastante orgulho para a gente, né? A gente começou a fazer o tratamento do AVC com trombolítico e depois com a trombectomia de maneira muito precoce no Brasil, né? A primeira trombólise endovenosa do Hospital das Clínicas é de 2001. 2001. Né? Provavelmente, certamente, um dos primeiros hospitais do Brasil a ter esse tratamento de maneira rotineira. A primeira trombectomia de Ribeirão Preto, o HC de Ribeirão Preto, é de 2005, há 15 anos atrás, uma época que ninguém fazia trombectomia para AVC, inclusive no mundo, né? Para vocês terem uma ideia de quão novo é esse tratamento da trombectomia, apenas em 2015 foi comprovado de que a sua eficácia formal no tratamento do AVC. E a partir daí começou uma revolução no mundo. E a gente já fazia de rotina, a gente começou em 2005, já fazia de rotina desde 2010. Então, 5 anos antes, a gente já estava implantando
esse tratamento já tinha a nossa própria experiência sabendo que funcionava, né? Então, isso faz com que o HC de Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, se posicione como um dos principais centros de tratamento de AVC do Brasil e da América Latina, né? Então, inclusive com uma função muito importante de treinar os médicos que hoje estão pelo Brasil todo replicando essa nossa experiência. Acho que é bastante interessante a gente lembrar desse ponto também. Eu acho que agora a gente podia tentar ver aqui um pouco as perguntas, né, e ver o que já tem várias pessoas entrando. Agradeço a presença de todos. Tem uma pergunta, né, da Jana. Ela disse que teve um AVC hemorrágico após ela teve um AVC hemorrágico, né, já estava em casa, teve uma dor de cabeça, fez todos os exames e não houve causa do AVC, não foi descoberta a causa. O médico disse que entrei no grupo por conta da amamentação, AVC por amamentação. Teve um AVC hemorrágico, está tomando xarelto, é isso? Sim, isso faz obviamente, acho que é provavelmente, difícil falar. Provavelmente ela teve uma trombose venosa cerebral. Então é o seguinte, Jana, existem várias causas de AVC hemorrágico, né? Uma das causas de AVC hemorrágico é uma trombose, na verdade é um entupimento de uma das veias do cérebro, né? Que acontece muito frequentemente no período puerpério, né? Que é o período logo após o AVC, ou logo após o parto, né? Então, às vezes entopem as veias do cérebro e isso impede a drenagem do sangue dentro do cérebro, aumenta a pressão e pode haver uma transformação hemorrágica. Então, provavelmente é por isso que você está tomando esse anticoagulante, tá? Para a prevenção eu acredito que seja pelo que você está dizendo aqui, né? Então, é importante, nesses casos, a gente fazer uma investigação, né, da causa, para saber se a pessoa tem alguma deficiência de algum problema na coagulação sanguínea, né? Porque, de acordo com isso, você vai ou não indicar o tempo da anticoagulação e qual é a anticoagulação mais adequada, tá? Mas é muito provável que o teu quadro seja por causa dessa trombose, não das artérias, mas das veias do cérebro, que aumenta o risco de hemorragia cerebral, né? Tem uma outra pergunta aqui. Doutor, meu nome é Elaine, eu tive um quadro onde os músculos do pescoço endurecidos, a parte esquerda do sentido da artéria da têmpora, da nuca pulsar forte, latesaram, né? Olha, a dor, ela está perguntando se esse sintoma de dor no pescoço e dor na têmpora, né, se isso pode ser um sinal de AVC, isso é isso que eu estou entendendo, né? Olha, depende, não é um sinal típico de AVC. O AVC geralmente, Cris, isso é extremamente importante, né? Ele geralmente se caracteriza pelo sintoma súbito de o que a gente chama de déficit neurológico focal, ou seja, é uma fraqueza de um lado do corpo, dificuldade, uma dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para enxergar, né? Dificuldade para andar, incoordenação. Na maioria das vezes o AVC não dói, tá? Aí que eu acho que é importante. Então, na maioria das vezes o AVC não dói. Alguns casos de AVC, né, existe uma dor de cabeça forte na apresentação. A gente precisa falar explosivo de início súbito, tá? Na maioria das vezes o AVC não dói, mas em alguns casos o AVC pode se apresentar como uma cefaleia de início súbito explosiva, né, como se fosse uma trovoada, né, de início súbito. E geralmente esses casos são associados à ruptura de um aneurisma cerebral, como o Daniel comentou, ou um AVC hemorrágico. Pode acontecer também no isquêmico, tá? Agora, um ponto que a gente precisa lembrar é o seguinte: existem causas, né, doenças que causam dor de cabeça unilateral, por exemplo, no idoso, que aumentam o risco de AVC. Aí já é uma outra coisa. Então, por exemplo, a enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC, né? A dissecção de artérias do pescoço, que é um problema na parede da artéria, também aumenta o risco de AVC. E no idoso, né, uma doença chamada arterite temporal também aumenta o risco de AVC, tá? Então esses são pontos que a gente... Mas geralmente o AVC ele se apresenta como um déficit neurológico de início súbito. Eu acho que esse é um ponto que diferencia bastante os dois grandes grupos de AVC, né? Geralmente, como o Otávio falou, o AVC é quando uma artéria do cérebro ela entope, quando falta sangue. Esse AVC geralmente não dói. Em alguns casos específicos, dependendo da causa, ele pode doer. Mas ele geralmente não dói. Ele se manifesta como uma deficiência de mexer um lado do corpo, de falar,
da visão e etc., a gente chama de déficit neurológico agudo, né? No caso do AVC hemorrágico, quando o sangue que extravasa para o interior do cérebro, ele irrita as terminações ali e causam geralmente uma dor. E essa dor que é muito importante a gente diferenciar de quando a gente deve ser chamada a atenção para essa dor ou não. A dor do AVC hemorrágico ela é uma dor muito forte, uma dor totalmente atípica, que normalmente os pacientes se referem como a pior dor de cabeça da minha vida. Também ela é chamada de dor de cabeça entrovoada. Então, são realmente episódios muito intensos e pontuais de dor de cabeça. Essas dores de cabeça que são totalmente atípicas, elas devem chamar atenção para alguma coisa mais grave por trás, e aí deve-se procurar um atendimento médico. Geralmente, às vezes é só a dor de cabeça, mas geralmente ela é associada com outros fatores. E aí a questão da pergunta, ela levanta, até para a gente, provavelmente não tem relação direta, mas ela levanta para um fato importante para a gente lembrar também. A dor de cabeça, muitas vezes, ela é acompanhada por uma dor na nuca e uma dificuldade de mexer a nuca, que a gente chama de rigidez de nuca, rigidez nucal, né? Então, geralmente, ela é relacionada a extravasamento desse sangue. Outras coisas que podem ser relacionadas a esse extravasamento agudo é uma perda de consciência súbita, então o paciente tem um desmaio que pode ser temporário ou não, ou uma crise convulsiva e também um déficit neurológico focal. Tá? Esse é o grande diferencial, em linhas gerais, do acidente vascular isquêmico e do hemorrágico. O isquêmico tende a ser menos doloroso, né? Ele mais causa o déficit focal, e o hemorrágico ele é mais doloroso. Mas só para a gente esclarecer aqui também um ponto, gente, infelizmente não tem como você saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico sem fazer um exame de tomografia. Então, diante de uma suspeita de AVC, né, é importante fazer rapidamente uma tomografia para saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, porque só a história clínica e o exame físico não são suficientes. Agora, um ponto importante também que eu queria citar é que existem inúmeras causas de dor de cabeça, tá? Então, dor de cabeça também é uma doença que tem tratamento, tem prevenção, né? Mas nem toda dor de cabeça, a dor de cabeça que chama a atenção para AVC é uma dor de cabeça explosiva de início súbito e intenso que o paciente nunca teve na vida, né? É diferente, por exemplo, da dor de cabeça da enxaqueca, que é uma dor de cabeça que começa devagarzinho, vai aumentando, que o paciente tem, né, frequentemente quando come uma coisa diferente, ou então a mulher no período perimenstrual, né? Essa dor de cabeça é uma dor de cabeça da enxaqueca, também tem tratamento, né? Mas ela não é diferente do AVC porque ela tem um início mais gradual, né? Ela pode até ficar forte, dar vômito, dar vontade de vomitar, dar náusea, mas ela não começa subitamente com uma dor de cabeça do AVC, né? Agora, uma pergunta que me fizeram aqui, né, era se a enxaqueca, quem tem enxaqueca tem uma chance maior de AVC. Então, isso é um ponto importante, né? A enxaqueca com aura, né, aquela enxaqueca que tem aquelas manchazinhas na visão, né, ela aumenta um pouco o risco, é um fator de risco, né? Não é uma causa de AVC, tá, gente? Mas ela aumenta um pouco. Então, por exemplo, quem tem enxaqueca com aura, né, tem que ter cuidado, por exemplo, para não associar outros fatores de risco a mais, né? Por exemplo, fumar, né, usar anticoncepcional oral, né, ou usar remédios que aumentam a pressão arterial, vasoconstritores nasais, né, ou então não controlar a pressão arterial. Então, a enxaqueca com aura em si é um fator de risco para a doença vascular, mas não é uma causa de AVC. Mas quando associada com outros fatores de risco, como o tabagismo, né, o cigarro e o uso de anticoncepcional oral, ela aumenta um pouco o risco de AVC, sim. É importante, a gente falou um pouquinho sobre prevenção específica, falou sobre fase aguda, né, mas acho que a gente tem que voltar na prevenção. Então, hoje o AVC ele é uma doença que é muito grave, ela tem tratamento, é passível de reversão na fase aguda se o paciente for tratado em um local que tenha todas as condições dentro de uma janela de tempo específica. Porém, a grande maioria dos AVCs, como a gente tem falado aqui, ela é possível de se prevenir.
E então, os fatores são múltiplos, por isso que precisa de o ideal é ter uma avaliação global, né? Então, disso aí, então, de todos esses fatores para controlar e prevenir esse AVC, um possível AVC. Isso começa pelos próprios hábitos nossos, né, diários, Sim. até tratamentos específicos. E é bastante importante chamar atenção para a questão familiar, né? Então, se membros da família tiveram AVC, da mesma forma que a história familiar para doença do coração, né? No AVC isso funciona também. Então, especial atenção para familiares de pacientes que tiveram AVC, etc. Devem ter um segmento de perto aí para a gente poder prevenir que aconteça alguma coisa mais grave. Tem aqui uma pergunta que foi feita aqui. A trombectomia pode ser realizada em grávida e criança? Quer responder, Daniel? A trombectomia pode ser realizada em crianças. Ela, apesar das a criança apesar de nós temos muito menos dados sobre o efeito da trombectomia em crianças. Porém, os dados que nós temos, porque é mais raro e acontecer o AVC isquêmico em crianças, geralmente tem causas específicas para acontecer. Mas tudo indica, os dados que nós temos mostram que a trombectomia em crianças elas têm um impacto ainda maior do que no adulto, pela capacidade plástica do cérebro e do organismo da criança reagir de maneira mais intensa do que o adulto, né? Principalmente na faixa etária que o AVC costuma acontecer, que é mais após os 50, 60 anos. Então, a trombectomia ela é realizada sim para o AVC isquêmico nas crianças, e o impacto desses procedimentos nesse grupo etário ele é muito grande, né? Então funciona muito bem e deve ser realizado sim. A questão da gestante é o seguinte: nós podemos sim realizar a trombectomia, ir lá com o catéter e retirar o trombo na gestante. Existe uma coisa que nós devemos colocar na balança, que é que esses procedimentos são feitos em ambientes, nós enxergamos o que nós estamos fazendo por meio de imagens geradas com raio-x, né? E o raio-x, como a maioria das pessoas sabe, ele tem efeito maléfico para o feto. Então, é arriscado nós usarmos raio-x em uma gestante pelo risco de causar alguma malformação no neném. Então, existem maneiras de se prevenir isso, a gente protege a barriga. É raro acontecer, mas quando a gente precisa realizar a trombectomia em gestantes, a gente protege a barriga com uma proteção com raio-x mais reforçada, uma proteção com chumbo para proteger contra o raio-x mais reforçada, mas a tendência é nós realizarmos sim a trombectomia também no grupo das gestantes, mas com uma atenção muito especial quanto a cuidado com o feto. Tem uma pergunta aqui, gente. Os hormônios da amamentação podem causar AVC? Não podem, viu, Jana? Fica tranquila, tá? Os hormônios da amamentação não causam AVC, né? Na verdade, o que aumenta o risco de AVC são duas coisas. O uso de terapia de reposição hormonal, né, no idoso, na mulher já menopausada. A terapia de reposição hormonal aumenta um pouco o risco de AVC. E, além disso, o uso de anticoncepcionais orais, né? Então, o uso de anticoncepcional oral ele tá associado a um pequeno aumento do risco de eventos trombóticos, né, de trombose, tá? De novo, a gente tem sempre que pesar o risco-benefício. Todo remédio tem um efeito colateral, né? Isoladamente, o anticoncepcional aumenta um risco pequeno de aumento, né? Agora, associado com outras coisas, então a mulher, por exemplo, que usa anticoncepcional não deve fumar, né? Deve ter a pressão bem controlada, deve fazer exercício regularmente, não deve ser obesa, porque quando você associa outros fatores de risco, aí sim você tem um aumento do risco de acidente vascular cerebral, inclusive em jovens, né? Eu acho que... Fala um pouquinho de como que é a recuperação,
Tá. Um pouco sobre a recuperação do AVC, né? Então a gente falou um pouco já de prevenção, né? Faltou a última parte. Faltou um pouco, falou de tratamento, né? E um outro ponto é a recuperação. Realmente, assim, alguns pacientes com AVC, eles ficam, mesmo com o tratamento adequado, eles ficam com algumas sequelas, né? Às vezes são sequelas motoras, né? Dificuldade para andar, dificuldade para caminhar, dificuldade para se vestir sozinho, né? Às vezes são distúrbios não na força, mas na coordenação, né? Então, às vezes o paciente tem uma mão descoordenada, né? Às vezes são alterações na visão, às vezes são alterações na fala, que a gente chama de afasia, né? Existem alterações também na deglutição, que a gente chama de disfagia, uma dificuldade para deglutir, né? E às vezes o paciente tem dificuldades cognitivas também, de lembrar das coisas, né? Então existe uma série de déficits. Por isso que a abordagem do AVC deve ser uma abordagem multidisciplinar, né? Então, gente, eu sou neurologista, por exemplo, o Daniel é radiointervencionista, né? Ele faz os procedimentos endovasculares e eu cuido da parte neurológica clínica. Mas existe um grupo de pessoas que trabalham com a gente aqui, né, Daniel? De pessoal da fisiatria, né? Pessoal da fisioterapia, né? Pessoal da enfermagem, né? Que faz o cuidado inicial aqui hospitalar, o pessoal da terapia ocupacional, que trabalha todas as atividades que ajudam na reabilitação do paciente, né? Para a readequação dele às outras atividades de vida diária, né? O pessoal da fonoaudiologia, que são profissionais de saúde especializados em lidar tanto com a fala, né, com a melhora da fala, a recuperação da fala, como da dificuldade para deglutir, né, para engolir, né. Então todos esses profissionais, o pessoal da nutrição, que vai fazer uma adequação nutricional, a psicóloga, né, que vai ajudar também a trabalhar os déficits cognitivos, né, as disfunções da memória de outras formas. Existe todo um time que a gente tem aqui no HC e também aqui na Clínica Civil, né? São profissionais que trabalham, então esse paciente precisa passar por uma avaliação, muitas vezes de vários profissionais, né? E esse time vai montar um plano terapêutico de abordagem não só da investigação da causa do AVC, da prevenção de um novo derrame, que é muito importante, de um novo AVC, que é muito importante, mas também para cuidar daqueles déficits que o paciente está tendo, né? Para a gente conseguir dessa forma reintegrá-lo na sociedade de uma forma mais adequada, né? E a gente possa manejar não só com remédios, mas às vezes com fisioterapia, com fonoaudiologia, com terapias de reabilitação, para que esse paciente, né, Daniel, possa ser reintegrado na sociedade adequadamente, tá, gente? A reabilitação é um passo muito importante no cuidado do paciente com AVC. E um destaque que eu faria também é que estão surgindo novas estratégias de reabilitação nos últimos anos, né? Então, técnicas, por exemplo, de estimulação magnética transcraniana, né? Técnicas de estimulação elétrica, né? Então, existe uma série de novidades que estão aparecendo para tratar pacientes com déficits neurológicos decorrentes do AVC nos últimos anos, né? Tem uma questão aqui, Otávio, que é sobre sintomas visuais, enxaqueca visual ou sintomas visuais após períodos de compressão da nuca. Eu acho que, eu não sei se existe um... Acho que, na grande maioria das vezes, esses sintomas, eles relacionados a grandes períodos de mesmo posicionamento, eles são fugazes, né? Isso. Mas existe um grupo existe uma causa específica de AVC que ela é causada por um tipo de impacto que pode ser inclusive muito pequeno nas artérias do pescoço. E acontece mais em jovens, que se chama de dissecção arterial. Ela pode acontecer tanto na carótida quanto nas vertebrais, que são as artérias de trás da nuca, e essas sim podem causar sintomas visuais. Então é importante ficar atento se esses sintomas eles estão acompanhados de um pouco mais de coisas, ou se é só realmente uma coisa fugaz, e etc. Pequenos impactos, ou impactos maiores, como, por exemplo, em praticantes de luta, acontece bastante, impacto do pescoço, ou fica muito na posição, podem levar a uma dissecção arterial, que é um descolamento de uma camada da artéria, que pode causar um turbilhonamento de fluxo ali na artéria, e coágulos podem se alojar na circulação intracraniana. Então, geralmente eles estão associados a
uma dor cervical, né? Então é um sintoma recorrente, e também sintomas um pouco mais específicos neurológicos, né? Sintoma visual, ou formigamento, ou realmente uma deficiência de mexer um lado do corpo que pode ser transitória ou não. Esses sintomas mais estranhos associados com esses posicionamentos mais longos do pescoço ou pequenos ou impactos um pouco maiores, eles devem chamar atenção sim, e a gente deve investigar. Um ponto importante é assim, se você aparece com uma dor de cabeça nova, é importante procurar um neurologista, tá, gente? O neurologista vai, se essa dor de cabeça nova decorrente de uma postura, dor de cabeça que está incomodando, né? Que não é usual, a recomendação é procurar um neurologista, porque aí ele vai fazer toda a investigação, às vezes com exame de neuroimagem, ou uma ressonância, uma tomografia, né? E às vezes a história do exame físico também é possível fazer o diagnóstico, porque existem várias causas de dor de cabeça com dor no pescoço. A maioria delas é benigna, né? A maioria das vezes é um problema, o que a gente chama de cefaleia cervicogênica, um problema no músculo, né? Mas existem causas, como o Daniel comentou, que são causas um pouco mais graves, né? Que são aquelas em que existe uma lesão na parede da artéria, uma das 4 artérias que leva o sangue para o cérebro, né? E isso precisa de tratamento específico, tá, gente? Então, sempre na dúvida, a dor de cabeça nova deve ser investigada. Uma pergunta bacana aqui, Em tempos de pandemia, qual a probabilidade do AVC estar relacionado à contaminação pelo coronavírus? Essa é a pergunta que faltava, né? Acho que está acabando o nosso tempo aqui já, né? Mas acho que essa pergunta é bem relevante. É baixa, tá? A probabilidade ainda existem, de novo, gente, nós temos mais de 400 mil casos de AVC por ano no Brasil, uma das doenças, a segunda causa de morte no país. Geralmente o AVC é causado por essas causas que a gente comentou aqui, pela uma arritmia do coração, né? Que forma coágulo no coração, por um entupimento de uma das artérias que leva o sangue para o cérebro, né? Ou por um problema circulatório, né? Decorrente da pressão alta, da diabetes, do colesterol, da obesidade, tudo isso, que são fatores de risco, né? Então, na maioria das vezes o AVC ele é decorrência desses fatores, né, cardiovasculares crônicos que descompensaram. Mas em alguns casos existem condições em que o AVC pode ser causado por um problema ou infeccioso ou autoimune, quer dizer, um problema, um distúrbio do sistema imunológico. E realmente, a pandemia de Covid-19, uma das coisas que a gente aprendeu logo no começo da pandemia é o seguinte, que ela não é uma doença só respiratória, tá? Essa doença, ela afeta bastante o sistema, 2 sistemas importantes, que é o sistema imunológico, então você tem um distúrbio na imunidade de como o organismo responde ao que é estranho para ele, o sistema imunológico, o sistema de defesa da gente, e o outro é o sistema da coagulação, que é o sistema que faz com que o sangue forme coágulos para evitar que quando existe um sangramento ele aumente. Então existe um processo de inflamação muito grande no corpo, que não é só no pulmão, e isso leva a um quadro protrombótico, né? Então, você lembrar o seguinte, o que a gente tem visto é o seguinte, vários aumentos do número de casos de AVC, né? Em pacientes que já tinham uma doença, uma predisposição pela pressão alta, pela diabetes, pelo colesterol, por tudo isso, às vezes a infecção pelo Covid é o empurrãozinho que faltava, às vezes, para o paciente desenvolver um AVC ou um infarto. Então esse é o primeiro ponto. E em alguns casos, isso é um pouco mais raro, né? O distúrbio imunológico ele é tão intenso, causado pelo Covid, que praticamente o Covid leva, né, a uma trombose de leitos arteriais. Isso é uma complicação, é mais raro, né? Nós estamos falando aí de uma minoria dos casos de Covid grave, em torno aí de 5% dos casos de Covid grave, né? Mas esse paciente pode desenvolver um AVC, um IAM, às vezes jovens. A gente tem visto, né, Daniel? Alguns pacientes jovens, né? Sem outros fatores de risco que chegam. Não é a manifestação mais frequente. Não é mais frequente. Existe uma relação de ocorrência de eventos trombóticos, principalmente pacientes atípicos, né? Como eu estava falando, pacientes que têm algum fator de risco, mas eles são mais jovens, que normalmente eles não teriam esse sintoma nesse dado momento. Né? Exatamente. Então, existe realmente uma correlação que ela não é tão frequente como o acometimento pulmonar da doença, que é o mais frequente, mas com esses eventos trombóticos, e eles podem ser, e um deles é o próprio AVC. Então nós temos
alguns casos de AVC relacionado realmente a esse Isso. efeito protrombótico. A gente tem casos de trombose também nas artérias do pulmão, a gente tem tido casos de trombose nas artérias da perna, nas veias do cérebro. Nas veias do cérebro. Então, todas as doenças relacionadas à coagulação, a entupimento de artérias, elas podem ter uma relação que não é tão comum, mas elas podem sim ter uma relação com o Covid. É uma manifestação possível da doença, apesar de não ser nem de longe a mais frequente. Eu acho que fica o alerta aí para todo mundo, é importante, né? AVC não escolhe o melhor momento para acontecer, né? Então você deve ficar em casa e tentar se resguardar e evitar aglomeração, mas diante dos sintomas do AVC não fique em casa, né? Ligue rapidamente para o 192 e procure atendimento, porque pode ser realmente um acidente vascular cerebral e precisa de tratamento. E além disso, os pacientes com Covid têm um risco aumentado de ter doenças trombóticas e eventualmente desenvolver complicações sistêmicas. Um outro alerta que eu queria fazer, aproveitando o final para finalizar a nossa live, gente, é que nessa época de pandemia o pessoal descompensou um pouco do controle de ir no médico direito, né? Não está tomando os remédios da pressão, fica em casa, muitas vezes no sedentário, né? Aumenta a ingesta alcoólica, né? Então a gente tem visto um aumento dos casos de doenças cardiovasculares, de AVC, por causa do descontrole dos outros fatores de risco, né? Então é o que a gente chama de segunda onda, né? Ou terceira onda até do Covid. Quer dizer, você tem o primeiro impacto da própria pandemia, né? Você tem o impacto dos pacientes que deixam de ser atendidos por ela, né? Por causa da superlotação do sistema de saúde, e o terceiro impacto vai ser a descompensação, né, do tratamento e da prevenção adequada das doenças crônicas, pode levar a um aumento desses casos, é o que a gente já está vendo acontecer. Tá, e a questão também, acho que esse impacto no descontrole dos fatores de risco, né, quando a gente fica muito tempo em casa, ele é importante. Outra coisa importante é que o fato da pandemia em si não deve desencorajar os pacientes que têm sintomas na fase aguda a procurar o hospital, né? Se os pacientes têm um desses sintomas de alerta, uma deficiência, uma fraqueza de um lado do corpo, uma perda súbita de visão, dificuldade para falar, não é porque está tendo pandemia que ele deve deixar de procurar o hospital, porque nesse processo de deixar de procurar o hospital, quando ocorre o sintoma, pode ser perdido essa janela extremamente importante de tempo que nós temos para desobstruir, seja por medicação, seja por trombectomia, a artéria na fase aguda. Então, se ocorrer um desses sinais de alerta, procure o hospital o mais rápido possível. Salientando que o HC de Ribeirão Preto montou, tanto na emergência como aqui na Clínica Civil, uma série de proteções, né? A gente tomou uma série de medidas para evitar o risco de contaminação. Então, os pacientes com Covid na emergência, por exemplo, são atendidos num local separado, né? Totalmente separado dos pacientes. E aqui na Clínica Civil, a gente tem tomado uma série de precauções, desde a entrada, né? Todo mundo de máscara, existe um screening, né? De sintomas de AVC, uma triagem. Então, são ambientes seguros, então você não deve deixar de procurar o médico quando for necessário, diante de sintomas ou então de outras doenças. A gente não pode descompensar os outros problemas de saúde por causa da pandemia de Covid-19, né, gente? Esse é um ponto importante. Eu acho, Daniel, que a gente está tendo encerrar, né? Eu agradeço a presença de todos, né, Daniel? Vamos agradecer. Muito obrigado aí pela atenção, né, nessa última hora que a gente esteve conversando, e a gente está à disposição aí para maiores esclarecimentos. Podem entrar em contato com a Clínica Civil, etc. A gente está à disposição. A gente trabalha sempre em equipe aqui. Eu quero agradecer o pessoal também da Clínica Civil aqui que tem organizado os eventos e as lives, e a gente está à disposição, se for necessário, aqui na Clínica Civil.